E, gente, eu percebi que um dos problemas que o pessoal mais comenta no Twitter e pedem ajuda também é sobre Docker. E é um problema que precisa de um pouco mais de explicação, um pouco mais de calma para as pessoas conseguirem entender e conseguirem passar do ponto de configurar seu próprio Docker, buildar, entender o que ele está fazendo ali. Então resolvi gravar esse vídeo aqui hoje com um pouquinho mais de calma e dar um passo adiante também. Então hoje o princípio desse vídeo vai ser mostrar qual é a funcionalidade de um DTO no back-end e a gente vai buildar e subir um banco em Postgres e um Nest com TypeScript. Então eu vou fazer tudo do zero. A única coisa que eu não vou botar do zero é o projeto, o repositório que já está criado aqui, mas eu só rodei o comando de init mesmo. O restante a gente vai fazer aqui agora no vídeo. Mas aí de começo vou dar essa introdução sobre o que é um DTO, como o seu DTO precisa funcionar, o que ele tem que ter, o que ele não tem que ter. Então, basicamente, vindo do zero, o que é um DTO? DTO é uma camada a mais de segurança que você pode colocar nas suas requisições antes de algo ser gravado no banco de dados, então antes de qualquer persistência no banco. É bom você ter um DTO porque ele serve como uma validação para o banco de dados, validação dos dados que você está recebendo da requisição, e aí você escolhe o que é lixo e o que passa para o banco. Eu fiz esse diagrama aqui para mostrar que uma request ela sempre parte do cliente, só que ela sempre bate no DTO antes de ir ou para o banco ou para um erro. Então, nesse caso aqui a gente está usando uma request que seria um post normal. Ele bate nesse DTO, que pode ser um DTO de criação, DTO de update, e aí ele vai para uma condicional. Esse condicional aqui é um condicional que o próprio TypeORM, que é o que a gente vai usar hoje, faz. E numa entidade do TypeORM e na parte de criação de DTO você consegue dizer o que você acha que é válido ou não. Então, o que esse valid vai fazer? Ele vai olhar lá no seu corpo da requisição, e aí se você consegue na entidade, eu estou com Cria um README para poder guiar o vídeo aqui também, então aqui a gente consegue ver uma entidade, por exemplo, entidade de usuário. Essa entidade do usuário ele mostra algumas coisas, então mostra as colunas que tem, a coluna de first name e a coluna de last name, e mostra que tem o isActive, que por default é true, mas além disso não tem nada de segurança. Então, se você quiser, por exemplo, fazer uma validação a mais nesse first name e colocar um mínimo de 5 letras, por exemplo, 5 caracteres, você não conseguiria fazer direto na entidade, e é por isso que você tem que ter mais um passo de validação. Tem uma diferença boa entre um contrato e uma classe abstrata, por exemplo. A classe abstrata você só vai usar para conseguir ter acesso às tipagens de uma entidade. Então, se tu quiser só conseguir fazer um type safety maior ali, você pode criar uma classe abstrata no TypeScript para você conseguir acessar todas as propriedades que vão estar dentro daquela entidade, mas você não vai ter nenhum controle sobre o que vai passar, alguma validação extra, e é por isso que a gente tem um DTO. Então aqui é um exemplo de DTO, que é um exemplo de um DTO de criação de usuário, e nesse DTO aqui a gente fala algumas coisas, que o first name do usuário tem que ser uma string e não pode ser vazio. Então isso aqui a gente já começa a validar. Então, se você mandar um payload de usuário e mandar... Aqui ele especifica que ele quer um first name, um last name e um isActive. Mas aí se você for e, por exemplo, não passar um isActive, como eu tô com o Bruno aqui instalado para a gente testar umas requisições, eu vou começar a testar daqui a pouco, mas, por exemplo, a gente subisse um objeto de usuário apenas com first name e com last name, mas se os dois estiverem com a validação certa, ou seja, se os dois forem strings e não forem strings vazias, ele vai criar o usuário, porque no decorrer do código a gente vai dizer que esse isActive, igual a entidade fala, ele já tem um valor padrão, então você não precisa, ele não é obrigatório, já que o back-end e o banco sempre vão dizer, ó, se não vier, o padrão dele é true. Então a gente vai brincar com algumas coisas aqui, e então vai ser tudo do zero. A gente não tem nenhum Docker rodando aqui agora, eu só tenho um Docker do trabalho aqui, vou dropar essa parada também pra gente ficar mais limpo. Mas beleza, eu deixei alguns passos aqui, a gente pode dar uma olhada agora. Então a primeira parte é a de criar um projeto Nest. Para criar um projeto Nest, antes de tudo, você precisa ir lá e instalar a CLI dos caras, né? Então você pode instalar aí com o npm install mesmo, rodando global. Depois de instalar a CLI, você só roda um Nest nu. O nome do projeto ele vai vir com a estrutura exatamente igual a essa. Não tem nada modificado aqui não.
Então, bom, a gente criou o projeto e a próxima parte seria criar o Dockerfile. O Dockerfile é onde a gente vai dizer para o Docker todos os arquivos que ele vai usar, onde ele vai copiar os arquivos, quais portas ele vai usar, quais são os comandos de build, quais são os comandos de instalação, que eu deixei um básico, que é o que a gente vai usar aqui mesmo, e vocês podem só dar um Ctrl C, Ctrl V nisso daqui, não precisa mudar nada. Eu copiei errado ali, mas beleza, o que a gente tem aqui? A primeira parte, esse from é para você dizer qual seria a engine, então aqui eu estou dizendo que é Node versão 18, o diretório, workdir, ou seja, quando o seu Docker criar uma máquina virtual, onde vai estar o diretório de funcionamento dela, a gente deixa no app, acho que é um padrão isso, não sei se é default, e aqui a gente fala os arquivos que ele precisa copiar. Então ele vai copiar todos os arquivos de package, ou seja, package JSON e package lock, e o restante dos arquivos estão dentro da pasta barra, ou seja, vai copiar tudo isso aqui basicamente. Menos os arquivos que a gente vai colocar no Docker Ignore daqui a pouco. Comando de run, npm install, copiar todos os arquivos e diretórios e rodar o comando de build depois disso aqui tudo ser feito. E aqui a gente vai deixar o comando de execução, né? O npm start dev, que é o comando de iniciar o projeto, rodar o projeto do Nest. Então, depois de criar o Dockerfile aqui, eu já vou marcar também, a gente vem criando o Docker Compose. Docker Compose, você vai precisar de um Docker Compose sempre que você quiser subir alguma coisa além do seu back-end. Como o nome diz, ele é uma composição de clusters. Ou seja, de clusters seria uma composição de containers. Então, nesse caso aqui, a gente vai criar um cluster com 3 containers e aqui dentro a gente consegue dizer tudo que a gente está subindo. Você não precisa saber fazer isso aqui tudo na unha, não. O GPT gera para você, qualquer site aí vai ter isso aqui tudo pronto. Nesse caso, eu estou passando a versão do Docker que eu vou querer, 3.5. Não sei o que muda, peguei uma versão qualquer que estava com base na documentação deles. E que a gente vai subir os serviços. Então aqui a quantidade de serviços é a quantidade de containers, de módulos que você vai subir no seu Docker. O que a gente tem? DB, que é um Postgre. Então a gente vai subir um Postgre com essa porta. Barulho aqui. A porta default do Postgre, se eu não me engano, é 5432, mas essa aqui estava em uso, porque eu estava com outro banco rodando, eu vou deixar ela aqui, mas tanto faz essa porta, se o seu computador estiver usando essa porta, já vai e muda aí, acredito que não vai atrapalhar, porque o que realmente vai importar são as portas do app e do PostgreAdmin. Então, o que a gente tem aqui? Nome do container do seu app, todos aqui tem o nome do container. Então aqui você pode dar um nome customizado, então aqui a gente pode colocar Nest Type ORM Postgre, por exemplo. Esse nome aqui você consegue customizar da forma como você quiser. Onde está o Dockerfile, que é esse daqui, que está na localização, não sei, a localização mais o ponto barra. Contexto, então tudo que ele vai usar são os arquivos que estão na mesma localidade do Docker Compose. O environment, que é a porta que a gente vai passar aqui embaixo, e que a gente está passando a porta 3000. Então, nosso backend vai estar rodando na porta 3000. Se você quiser mudar esse aqui para 3001, 8080, tanto faz. E que a gente consegue ver uma coisa legal, que o Docker tem. Quando você faz uma composição, você tem que entender que uma coisa precisa ser buildada antes da outra. E para isso a gente vai começar a entender sobre dependências de containers. Então, dependência de volumes. O que a gente vai ter aqui? O app, ele é dependente do banco, porque a gente só consegue rodar o app depois que o banco estiver pronto, já que a gente vai fazer outra configuração aqui que está no README também, mas a gente vai lá no app module do Nest e vamos importar o Type ORM. Ou seja, toda vez que você rodar o seu app do Nest, uma das primeiras coisas que ele vai fazer é ir se conectar ao Type ORM. E ao Postgres, o Type ORM se conecta ao Postgres, então se o seu banco não estiver subindo, se o banco não estiver funcionando, ele não vai rodar seu app. Aqui a gente vai deixar uma dependência, depends on db, então o app só roda assim que o db for subido com sucesso. Volumes, então a gente está deixando tudo dentro da pasta source, e essa pasta source vai ser
a pasta source dentro do workdir que a gente deixou lá no Dockerfile, que é o /app. pgadmin. O pgadmin aqui a gente consegue deixar uma imagem. O pgadmin e o Postgre e o DB vão ter imagens que são da comunidade, se eu não me engano. Então, são imagens que não são suas, diferentemente do app. O app está buildando o seu próprio repositório, mas essas duas elas vêm do Docker Container Registry. Então, são tipo packages do NPM, fazendo uma relação bem porca, assim. São coisas que estão na comunidade e seu Docker vai estar baixando para rodar. Restart aqui, que é a quantidade de vezes que quando ele vai reiniciar, então aqui a gente deixa um always, não sei se precisa mudar. Nome do container, tanto faz. E que essa aqui é a parte que começa a ficar legal. Na parte de environment, tem essas duas envs aqui que são obrigatórias para o Postgresadmin, que são pgadmin default email e default password. Aqui você precisa passar o e-mail e senha que a gente vai usar para fazer login lá no Postgresadmin. Então é bem importante que você saiba quais são essas duas credenciais aqui, que são as que a gente vai usar para fazer o login no site lá depois. Porta 5050 apontando para 80 de quando ele for rodado. E depende do banco também. Tá? Essa ordem seria banco, app, pgadmin, ou então banco e app, banco sobe primeiro, e depois ou vem o app, depois o pgadmin, ou o app e pgadmin se buildam ao mesmo tempo. Mas o que importa é que o banco venha antes dos dois. Tranquilo. Então agora a gente já tem o Dockerfile, o Docker Compose, e agora a gente vai colocar o Docker Ignore. Mesma coisa de um git ignore da vida. Você precisa para o seu Docker não tá subindo coisas necessárias, como por exemplo o Dockerfile. Ele não vai precisar subir isso. Ele ignora o próprio arquivo do Docker Ignore, Node Modules, npm debug e a dist. A dist é bem importante você ignorar no Docker Ignore, porque, por exemplo, o Docker, a gente configurou no Dockerfile para ele sempre rodar o comando de build. Então, tu estaria subindo a sua pasta de dist, e quando rodasse seu container, ele iria buildar de novo. Aí tu ficaria com duas pastas de dist, ou ele sobrescreveria, então seria um peso desnecessário na hora de subir o seu Docker, sabendo que ela tem que ser ou deletada ou substituída posteriormente. Então, isso aqui acabou. E aqui agora a gente vai começar a configurar o banco de dados. Eu vou dar uma mexida na ordem das tasks aqui que eu tinha esquecido de trocar, mas a próxima coisa que a gente vai fazer agora é buildar e subir esses dois containers. Então, visando que agora a gente já tem o projeto do Nest criado, a gente já tem o Docker Ignore, Compose e Dockerfile, a gente pode vir aqui no navegador, no terminal, e rodar esse comando, docker compose up. Esse -build, ele é usado para quando você quer forçar o seu Docker a buildar de novo. Se você já tem o seu container criado, no meu Docker vocês podem perceber que eu não tenho nada. Então é importante você ter o Docker instalado na sua máquina antes de começar também. Mas dá para ver aqui que eu não tenho nenhum container rodando. Então eu poderia não passar esse comando de build aqui, porque ele iria buildar do zero, já que ele builda toda vez que o seu container é criado pela primeira vez. Mas na dúvida, deixa essa flag de build aí, que ele sempre vai estar buildando. Mas beleza, esse aqui pode demorar um pouquinho. Então aqui vocês podem ir acompanhando, ó, ele está tirando as paradas do Dockerfile. Deixa eu voltar, é muito log. Então, calma aí que eu subi demais. Enfim, ele mostra tudo que ele vai fazendo. Que eu dei uma perdida. Tá, ele limpou os outros logs que ele estava falando. Mas basicamente, ele vai passar pelos arquivos que a gente configurou agora. Então ele vai passar pelo teu Dockerfile, depois pelo Docker Compose, e vai ignorar tudo que está dentro do qual é o nome daquele aqui? Docker Ignore. Então ele vai passar pelos processos que a gente fez. E voltando naquilo que eu falei. Então ele subiu três serviços, ele subiu dentro do seu container. Eu tinha falado um negócio, fazendo uma correção agora do que eu tinha falado. Esse aqui não é um cluster. Um cluster são uma série de containers. Aqui a gente tem um container com 3 serviços. Então aqui a gente tem onde cada coisa está rodando. A nossa aplicação está rodando na porta 3000. Então aqui já está o Hello World básico do Nest. E na 5432 está o nosso banco. O banco a gente não vai conseguir acessar por aqui, porque essa porta aqui, acho que quem vai conseguir bater nela seria o Nest e o
TypeORM. Mas aqui a gente vai vir no Postgres admin e a gente vai estar fazendo o login aqui agora. Então, por que isso aqui é importante? Por que eu tinha falado que a env lá é importante? Porque a gente vai estar usando ela agora. Então, essas duas envs aqui, a gente vai estar usando essas paradinhas agora para fazer o login. Então, eu já tenho salvo aqui. Vou fazer o login e beleza. Você conseguiu entrar aqui agora no seu Postgres admin. Então, agora a gente já conseguiu buildar os containers e começar a fazer o setup do banco do Postgres. Tá, deixa eu só tirar isso aqui que a gente marca assim que eu conseguir terminar. Beleza. Quando você entrar no Postgres Admin aqui é uma espécie de workbench onde você consegue dar uma olhada no seu banco, ver quais databases você tem rodando, quais servidores você tem rodando. Nesse momento a gente está com o banco zerado, então 0 servidor, 0 banco. O Postgres Admin não é igual ao Mongo, por exemplo, que você faz uma conexão direto numa conta onde você vai criar os bancos lá dentro. Não, aqui você pode criar vários servidores diferentes. Então aqui tá um nível a mais de generalização do que o do Mongo, por exemplo. Então aqui a gente pode criar vários servidores. No do Mongo você conecta em um servidor de cada vez. Eu imagino, no MongoDB Atlas é assim. Mas beleza. O que vocês vão fazer aqui agora? Servers, vão clicar com o botão direito, registrar e server. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai estar criando a conexão com o nosso banco de dados. Então a gente quer conectar isso aqui para conseguir criar uma database aqui dentro. Beleza. Aí a gente setou isso aqui no Docker Compose ou foi no Dockerfile? Calma aí que eu tinha deixado tudo anotado aqui. Tá no Docker Compose, se não me engano. Mas aqui beleza, a gente tá com a porta 5432, que é que eu mudei o meu agora, então isso é bem importante. Agora o meu banco voltou para 5432. Então a gente está com a porta 5432, vamos deixar o nome agora, que é Postgres. A senha também é Postgres, e aqui a gente dá um nome qualquer. Então Nest Postgres. Aqui, ó, esse nome aqui é só para você dar um nomezinho para conexão, mas o importante está na parte de connection. O que eu acabei de fazer? No README está mais explicado, mas você aqui, go to the connection tab, para você vir aqui, clicar na aba de conexão e preencher os campos abaixo. Então, o que eu estou mostrando? Que o nome de usuário que a gente está usando, aqui ó, o maintenance DB, então o banco de dados de manutenção é Postgres, o nome do usuário é Postgres e a senha também é Postgres. Então a gente pode clicar aqui agora e fazer uma conexão. Então, aqui a gente está com o servidor criado, databases, e aqui a gente tem um DB que já vem por padrão criado. Então aqui a gente já tem um bancozinho rodando, que se chama Postgres. Que tem nosso servidor, então aqui você pode dar uma olhada, a gente vai ficar vendo tudo que tiver de dado sendo enviado e dado entrando para o nosso banco no decorrer do uso do vídeo aqui. Mas tranquilo. Então, agora a gente já tem o banco Postgres rodando também. E vamos começar a instalar as dependências do TypeORM. Então aqui agora o TypeORM é um RM, então tem alguns ORMs que são conhecidos aí. Acho que os que o pessoal mais usa são o TypeORM, o Mongoose e o Prisma. E tem o Drizzle também, que é muito legal, que são os que o pessoal mais usa, mas nesse caso a gente vai de TypeORM mesmo, que é o que eu vejo sendo mais... TypeORM e Mongoose são os meus preferidos, particularmente. Nesse projeto, eu criei o meu projeto do Nest usando PNPM. Então eu vou usar PNPM aqui também para instalar, mas vocês podem rodar o npm install de vocês aí para instalar todas as dependências que o Postgres, que o TypeORM tem. Então uma vez que instalado, bora vir aqui e tirar outra taskzinha. E com tudo instalado, a gente pode vir para a parte de App Module. E aqui na App Module agora, a gente vai precisar vir nas importações, que é o seu módulo da aplicação, ou seja, o seu módulo Py. O primeiro módulo a ser rodado quando a sua aplicação é criada, que é o módulo App, a gente precisa importar o TypeORM aqui dentro. Então a gente vai vir aqui, vamos pegar o códigozinho aqui que eu deixei separado, copiar esse código aqui e colar aqui no imports e importar isso aqui também do TypeORM. Aqui o IntelliSense está me zoando, mas acho que eu deixei ele ali também. Não sei se eu deixei ele aqui no README já, mas beleza, a gente pode dar uma olhada aqui na documentação TypeORM Nest. Aqui ó, aqui na documentação tem
importação, não sei de onde isso aqui é importado não, mas cadê? A parada não tá aparecendo aqui para importar. TypeORM Module. Ele vem do Nest.js TypeORM. Então eu já deixei tudo importado aqui. E essa parte aqui é muito importante também. Igual a gente configurou no Postgres Admin agora para que o servidor, você precisa colocar o username, o password e o nome do banco de manutenção, que é esse banco que ele vem criado como padrão aqui, ó. Então você precisa preencher isso aqui no TypeORM também. Banco de manutenção é o banco que você quer usar. Então se você tem mais de um banco, quando você vier aqui criar um servidor novo, você precisa trocar o nome do banco aqui. Então, nesse caso a gente está usando o banco Postgres. O host também, qual é o nome do container que a gente está usando. Então você precisa prestar atenção nisso daqui. E deixa eu ver o que mais. Porta. Isso aqui a gente já configurou também. Então beleza. Então aqui a gente pode marcar outra task como feita. Só que beleza. Toda vez que você adicionar uma dependência nova, o seu container pode não adicionar elas imediatamente, depois de você salvar. Então ele pode ficar reclamando de tipagem, por exemplo. Pode reclamar que não foi encontrada a tipagem para tal coisa. Então sempre que isso acontecer, Docker Compose app com build de novo. Se vocês perceberem aqui, o meu container tá funcionando. Eu não deletei ele, então se você tivesse alguma coisa no seu banco, você não perderia. E já rodou nosso aplicativo de novo, nossa aplicação. E agora a gente já está com o TypeORM funcionando. Então, beleza. Agora a gente já terminou tudo de configuração, agora é só partir para o código. O que a gente tem aqui? Essas 3 taskzinhas de código são bem simples, então acho que a parte difícil agora já foi, que era a parte de subir um container do zero, subir um banco do zero, fazer a conexão, túnel entre os dois. E agora vamos começar a fazer CRUD, né? Que Sênior e Júnior fazem em comum aí. Então estamos aqui com o repositório aberto e tem um comando muito legal. Vou fazer meu merchan aqui também. No meu site de Building Blocks vocês conseguem encontrar esse comando, que é o comando de Nest Generate Hash. Então, hash, aqui dentro você pode vir e passar o nome do módulo que você quer usar agora, que você quer gerar, na verdade. Então você manda um nest.js, que você vai gerar um recurso do Nest, e aqui dentro tem vários recursos. Então você pode criar um microserviço, pode criar um WebSocket, GraphQL com esquema, GraphQL com código próprio, ou uma REST API, que é o que a gente vai fazer agora. E aí ele pode só criar e importar as paradas, mas se você quiser um CRUDzinho de entrada, para ele já vir alguma coisinha populada ali, é legal também. Então ele cria bastante coisa, na verdade. Então ele já criou isso aqui tudo pra gente. Vamos dar uma passada por esses arquivos aqui. Quem não está acostumado com o Nest, é bom dar uma pesquisada em como ele funciona, como funciona uma arquitetura modular, igual ele usa. O Nest não usa MVC, ele usa uma arquitetura modular, então não é exatamente igual ao do Angular. Mesmo que pareça, é um pouquinho diferente. Então aqui o que a gente vai ver na aplicação Nest? Serviço, controlador, DTO e entidade. Aí tem algumas outras coisas também. Tem guard, são os guards, né? Tem guard para a gente fazer permissionamento ou alguma coisa de row level security. Mas o que vocês mais vão ver é módulo, serviço, controlador, DTO e entidade, que é o que a gente tem gerado aqui. Então aqui a gente tem um serviço normal aí, os métodos que o nosso módulo vai ter, um testezinho básico, o módulo que vai importar e exportar as coisas, controlador, que tem algumas coisas que estavam dando erro ali de indentação. Então aqui a gente tem o controlador, que é a parte que vai criar as rotas que a gente tem, receber os parâmetros, e aqui a gente vai passar os DTOs também, testezinho para o controlador, entidade, que aqui a gente começa a modelar o banco, e 2 DTOs, que nesse caso a gente vai mudar os dois. Então beleza, vamos começando por partes. A primeira parte que a gente precisa se preocupar é a parte de entidade. Então a gente pode vir aqui na parte de entidade, vou abrir o readme de novo aqui, e a gente pode dar uma olhada na entidade que eu criei. Então o que a gente tem de entidade aqui é essa daqui, que a gente vai ter algumas coisinhas legais sobre o usuário. Então beleza, como eu tinha mostrado nos exemplos no começo do vídeo, eu coloquei 4 campos aqui,
Então vamos lá, tem o campo de ID, que é uma primary key gerada automaticamente, que é por número, então ela é incremental. A gente tem uma coluna, que é o first name, outra coluna que é o last name, e uma coluna com o valor default, que é a coluna isActive. Então se você quiser desabilitar um usuário depois, fazer alguma filtragem de acordo com isso, você pode mexer por aqui. Tudo isso aqui importado do type URM, então todos esses decorators aqui são do type URM, vários dos que a gente vai estar usando no decorrer do vídeo vão ser do type URM. Inclusive, eu vou até adicionar isso aqui agora, eu tinha esquecido de colocar outra dependência aqui, que é a Class Validators, que a gente vai usar quando a gente estiver fazendo os DTOs. Então eu vou dar uma instalada nela aqui agora, npm install Class Validators, vou derrubar os meus containers aqui, vou buildar de novo eles, para eles conseguirem já subir essa nova dependência, porque a gente vai precisar, então eu vou adiantar aqui para não ter que parar depois. Mas o Class Validators são de onde a gente vai tirar os decorators para fazer o DTO. O que são os decorators? Decorator é tudo que tem um arroba antes, então você pode se ligar. Esses decorators aqui geralmente são os métodozinhos que você vai chamar para poder fazer um tipo de validação, um tipo de especificação, ou tagueamento também. Então aqui a gente tem entidade criada e está sendo exportada. Então a gente tem a classe UserEntity agora, toda validada pelo type URM, toda modelada pelo type URM, que vai validar o DTO, que é o que a gente vai passar agora. Então aqui, beleza, aqui vai começar as coisas a ficarem um pouquinho mais legais. A gente tem um DTO chamado Create User DTO. Eu geralmente não uso o nome Create, eu uso Request e Response. Porque esse request aqui, eu vou mostrar depois, mas uma vez que a gente tem só o de request e o de response, a gente não precisa se dar o trabalho de fazer um DTO de criação, um DTO de update, um DTO de delete. Então é muito mais legal você usar só um de request, porque nesse request aqui você vai mostrar todos são os campos, quais são todos os campos que o seu DTO pode receber, ou melhor, os campos que ele precisa receber, e a partir disso você consegue trabalhar com algumas coisas. Então vamos começar aqui importando algumas coisas do Class Validators. Então, o que a gente tem? O Copilot deu algumas sugestões aqui, mas que a gente não vai usar. Mas eu deixei para poder pegar os campos. Então, a gente tem os 3 campos aqui que a gente está usando. O ID sumiu. Por que o ID sumiu? O ID sumiu porque ele é gerado automaticamente, é uma primary key. Então, não é do nosso interesse validar uma primary key. Só que o que a gente vai fazer agora? Se vocês darem uma olhada no README, é o que a gente vai começar a olhar aqui agora, que são essas paradas que vêm do Class Validator, que são as validações de campo. Então, isString, por exemplo, is not empty, eu tinha colocado isString, is not empty, mesma coisa para o daqui, e aí o de baixo um isBoolean. E aqui a gente pode colocar um min, eu acho, min, e aqui a gente consegue colocar, isso aqui é para número. Então, para número é isso. Você quer que um valor de números, o valor mínimo desse número seja 5. Aí você vai colocar o número aqui dentro. Mas para string a gente usa min length. Então, eu vou colocar para ter um tamanho mínimo de 3. Tanto o nome primeiro nome quanto o nome último nome. Deixa eu ver, tem alguma coisa aqui que eu tinha passado errado. E ele está reclamando. Mas deixa eu ver se eu substituir isso aqui pelo que eu tinha feito antes, vai melhorar. Não, ele ainda tá falando undefined not assignable to type object. Não sei porque que isso está acontecendo. Não era pra estar acontecendo isso aqui não. Acho que inclusive não vai nem atrapalhar de rodar. Mas beleza. Vamos deixar isso aqui e passar para a parte de mudar, porque a gente trocou o nome agora para request. Então a maioria das coisas estão usando como se fosse um create. Então aqui a gente pode só mudar isso para request user DTO. Cortar isso aqui do request user DTO. Como é que tá o nome? Request user DTO, é isso mesmo. Aqui tá dando um erro. Aqui. Então vamos trocar isso aqui só para tirar esses erros que ele vai estar dando agora de importação. Mesma coisa aqui. Então, só substituir essas paradas aqui, beleza. Acho que agora ele já buildou de boas. E vou apagar esse do update. Então, tranquilo. Agora a gente já tem
o de request, agora a gente vai colocar o de response. Por que a gente vai ter um de request e um de response? Porque você pode não querer usar o de response, mas se você quiser validar também, e por exemplo, o seu banco ele guarda um CPF com uma string sem os campos, sem hífen, sem ponto, e aí tu quer que no seu DTO de response ele sempre aplique um regex antes de ir para o front. Então você pode vir aqui e criar um de response. Eu deixei um de response de exemplo aqui, ou deixei só o de request. Tem o de response aqui também. Eu vou copiar esse daqui de response, user dto.ts, então vou importar esse aqui de response também e vou mostrar como usar. Tá faltando outra paradinha. Então beleza, tem o de response aqui. O de response, o que ele faz? Você vai mapear todos os campos que você quer devolver para o front. Isso aqui é legal também. Se tu não quiser devolver ID, se tu não quiser devolver esse isActive aqui, só tirar aqui e você não vai mapear ele para ser devolvido para o front. Então se tu quiser esconder, se a gente tivesse password aqui, não quer devolver password para o front, remove do response e ele nunca vai ser devolvido para o front. Então tem algumas coisas bem legais que você consegue fazer com response. Então, outra task feita aqui, a gente criou o REST, criamos uma entidade, criamos o request response. Então, tudo que a gente vai fazer aqui agora é aplicar os DTOs nos controladores e só aplicar nos controladores agora, que a gente vai precisar. Os controladores e vou colocar aplicar nos serviços também. Então, apply the DTOs on the services. A parte dos controladores já foi, porque já vem pronto, né, pela paradinha de entrada lá do REST que a gente usou, então NestRes lá, JRes já criou, então a gente já tem os DTOs todos aplicados aqui, mas eu vou mostrar também o que ele está acontecendo. Mas enfim, olha lá, vamos lá. Que ele está dando a primeira coisa que a gente já tinha antecipado. Ele está reclamando porque eu apaguei o DTO de update. A gente não vai precisar de DTO de update. Porque ao invés da gente usar um DTO de update, a gente pode só usar um utility type aqui e falar que o DTO de update é um parcial do DTO de request. Então, se você não está ligado o que é um partial, o que acontece aqui é que ele está pegando esse DTO que a gente criou. Então, ele está pegando esses três campos aqui e está setando como se os três fossem opcionais. Então, ele está falando que quando a gente lida com update, a gente diz que, por definição, quando você faz um update, ele tem a mesma modelagem, a mesma propriedade de um objeto de criação, mas ele não é obrigatório. Nenhuma das propriedades dele, além do ID ou da primary key dele, não são obrigatórias, porque você só vai atualizar o que realmente é necessário. Então, você pode tacar tudo como opcional, menos o ID. E é por isso por que o ID nesse caso não vai ficar opcional? Porque o ID não está sendo mapeado no DTO de request, porque a gente não precisa de uma primary key para criar um objeto. Essa primary key é gerada automaticamente pela entidade que a gente setou aqui. Então, beleza. Mas se a gente marcou a task aqui, vamos marcar a task aqui agora de aplicar nos controladores, mas o Nest fez o trabalho todo sozinho, eu queria saber como é que ele está fazendo. Decorators também, muito decorator. Da mesma forma como o TypeORM usa aqueles, no Nest a gente usa um decorator para cada método. Então a gente usa um para get, um para post, um para put, um para delete, a gente usa um para patch, para parâmetro, para body. Então a gente tem um monte de decorator. Então a gente tem o decorator de cada um dos métodos. Aqui é uma rota post, a gente pode vir aqui dentro e se a gente quiser customizar essa rota, colocar um barra create, tanto faz. Mas aqui ele vai ficar como rota barra, post barra users, né? Que quando você cria uma rota aqui, barra create, ele sempre vai estender a rota base do controlador que vem dentro desse controller. Então aqui seria users barra create. Então ele sempre vai estender a partir do nome do controlador. Isso é bem legal do Nest. Então a gente tem o create aqui, a gente tem o decorator de body, então significa que você consegue colocar o decorator logo na frente dele e você vai dar uma variável para aquele body. Então você vai vincular aquele body a uma variável, nesse caso aqui é o DTO. Então a gente está
partindo do pressuposto que o body está vindo do DTO. Então aqui a gente liga diretamente, pega o body que a requisição está mandando e liga ele no DTO. O que vai fazer é que desde o começo da requisição tudo seja validado. Então se alguma coisa estiver dando errado, a partir daqui você já começa a dar uma olhada. Mas a entidade não vai deixar que a gente crie com nada errado, a gente vai testar isso. Então a gente tem os parâmetros aqui também. Decorator de parâmetro, dá um nome para o parâmetro. O decorator de parâmetro dá o nome do parâmetro lá. Então esse aqui seria, a gente tem a requisição lá, seria get barra users barra e aqui o id. Esse aqui é o parâmetro id. Então se a gente mudar isso aqui para user id, isso aqui seria user id, tá ligado? Então, e esse nome, esse id aqui precisa estar sincronizado com esse daqui também. Então, senão a gente vai estar especificando que tem um parâmetro id, mas a gente não vai estar recebendo ele por aqui. Mesma coisa no patch, mesma coisa no delete. Show! Então aqui a gente já tem os DTOs vinculados com os controladores e agora a gente só vai fazer mesmo a inversão de... A gente não vai fazer a inversão de dependência aqui, porque eu não tô a fim de tipar todos os serviços, todos os controladores, mas isso é uma coisa que eu posso fazer em outro vídeo. Só que nesse caso aqui a gente vai fazer só a injeção de dependência mesmo, que é injetar um repositório aqui dentro. Então a gente vai fazer com que o Nest, a gente consiga usar o repositório, ou seja, a entidade de usuário aqui dentro, para a gente conseguir fazer com que o Nest injete dados direto no banco a partir do type URM. Isso é uma coisa bem legal. Mesma coisa aqui que a gente tinha feito com os controladores. Então sempre que a gente tiver o DTO de update, vai ser um parcial do DTO de request com o DTO de criação. Então aqui em cima tem o DTO de criação, aqui em cima tem o DTO de update, que é só um parcial desse. Então agora aqui a gente vai passar o constructor, e que dentro do constructor vamos usar uma parada do type URM, que é esse inject repository. Se eu não me engano é dessa forma, eu não sei se eu tenho ele anotado aqui. Muito provavelmente não. Beleza, é isso aqui mesmo. Só fui confirmar ali na cola se era isso aqui, mas é esse inject repository do Nest. E aqui dentro a gente vai importar a entidade. Então user entity. Vamos passar o nome do repositório aqui. Então users repository. E vamos tipar ele com user entity. Então aqui a gente já tem o repositório criadinho. Isso aqui era para estar assim mesmo, ele está dando uns erros aqui. Mas, beleza. Então aqui a gente conseguiu fazer a injeção. Aqui dentro estamos com o repositório de usuário. Então, beleza. Vamos fazer o método de criar um usuário agora usando o DTO. Então, const new user igual a this users repository. Feito uma parada errada aqui, vou explicar agora o que tinha acontecido, que eu não tinha decorado como acontece essa parte do constructor aqui, eu não tinha aprendido como é o layout, a estrutura disso aqui direito, mas as coisas que faltaram, a gente dizer que isso aqui é privado, então ele não vai estar sendo acessível de outros módulos, então a gente vai estar dizendo que esse user repository desse serviço é privado dele, então nenhum outro arquivo vai conseguir acessar ele aqui dentro. E a gente faltou importar o repository do type URM. O repository basicamente vai englobar a sua entidade e vai criar toda a interação com o banco de dados a partir dela. Então a gente não precisa se preocupar com tipagem nesse caso, porque a tipagem toda vai vir de dentro do user entity. Então beleza. Estamos criando um novo usuário aqui e vamos mandar isso aqui precisa ser assíncrono, né? Se você quiser que as suas requisições tenham retorno dos dados já, tipo, criar o objeto e receber o mesmo objeto criado de volta, você precisa deixar isso aqui assíncrono. Então, o que ele faz? Primeiro ele cria, ou seja, aqui ele vai vir um objeto já com um ID que ele quer usar, né? Então ele vai voltar o objeto do usuário criado já com todos os dados que ele precisa. Então os dados lá de primary key e dados gerados automaticamente vão estar todos aqui agora, e o que a gente vai fazer é só persistir no banco usando o método save, e que a gente vai retornar esse método. Então o que a gente vai fazer agora? Sempre que a gente retornar uma parada dessa pelo serviço, a gente vai dar um pulinho lá no controlador e vamos fazer o seguinte agora. Então aqui, ao invés de a gente retornar essa resposta direta, a gente vai colocar const created user
vamos fazer com que esse create aqui também seja assíncrono. Então a gente vai estar recebendo o usuário criado e vamos retornar o que? Um response user DTO. E aqui dentro a gente vai passar um response user DTO com o created user. Se eu não me engano é dessa forma aqui que a gente vai usar. Return no response user DTO com o created user aqui dentro. Então isso que vai fazer com que a gente só retorne para o front, só retorne da requisição tudo que a gente quer que esteja aqui dentro do response user DTO. Deixa eu ver se está tudo rodando aqui. Tá dando um erro dentro do... tá dando esse erro aqui porque o update user não existe mais. Então eu vou dar uma parada no container e vou reiniciar ele, né? Vou rodar de novo. Deixa o banco e o app pararem de rodar aqui também para eu poder reiniciar. Então, beleza. Tá tudo rodando. Agora a gente só precisa vir aqui no app module, no users module e fazer a importação da entidade do repositório que a gente está usando. Isso aqui eu preciso colar também, porque eu não lembro como é que é. A gente adicionou na importação aqui o método TypeORM module, que é o mesmo que a gente usa para poder iniciar o TypeORM, e que a gente coloca uma importação de um módulo por uma feature, e essa feature seria a entidade do usuário. Então aqui basicamente o que a gente está fazendo é injetando a entidade do usuário dentro do módulo de usuário que a gente quer. Então agora parou o erro, rodou tudo bonitinho no Nest aqui. Vamos vir aqui no Bruno e criar uma nova pasta para os usuários, né? E vou criar as requisições aqui. Então a requisição que a gente criou agora foi de criação, mas vamos fazer o get all aqui para a gente conseguir ver também se está persistindo, tudo beleza. Então eu vou substituir isso aqui também por um return this user repository find. Então aqui a gente pode passar assíncrono também, e aqui no controlador a mesma coisa. Então esse aqui também precisa ser assíncrono e passar um await aqui. Então beleza, vai rodar aqui de novo que a gente já pode testar. Então o nome vai ser get all users e vamos passar, tá rodando no localhost 3000 e a rota é o nome do controlador, que é users, que a gente tinha criado lá. Então se a gente rodar aqui agora ele vai estar voltando a array vazio, a gente não criou nada de usuário ainda. E que a gente pode criar um create a new user. É uma requisição post, mesma coisa. Localhost 3000 users e vamos passar o body agora. Então o que a gente tinha criado lá na nossa entidade? First name, que é uma string. Então eagle e o last name também, Duca, beleza. O isActive, ele é opcional, como eu tinha mostrado, né, que ele tem um valor default, então a gente não precisa passar ele aqui para criar. Então se eu subir isso aqui sem o isActive, ele vai criar um isActive lá sendo true. E aqui a gente pode vir aqui agora e ver todos também, que está mostrando tudo bonitão. Mas se vocês repararem agora, quando a gente criou um novo usuário, ele não... como pode dizer? Ele não voltou o ID. Então aqui a gente pode dar uma olhada no response e olha aqui, olha que legal. O ID, ele tá dizendo que o campo de ID existe, mas a gente não tá construindo o campo do ID. Então, ó, se liga. This ID igual user.id. Beleza, então agora a gente deixou o ID aqui também. Número, aqui ó, número. Então aqui a gente colocou o ID no constructor também. Isso que inclusive não era para estar, se não era para ter ido já de primeira. Então deixa eu só substituir aqui na documentação. E deixa eu ver, tinha uma a mais. Beleza. Então, agora que legal, vamos criar outro usuário aqui, trocar. E agora ele já está voltando ID, porque agora a gente já está deixando ele no DTO de resposta. Então isso aqui é muito legal, velho. Dá para vocês darem brincada com isso daqui, esconder dados que vocês não querem que voltem. Vamos aplicar ele no getAll também, né? Vamos colocar o response nesse daqui, que é importante também. Ficaria nessa parte aqui, isso aqui mesmo. Então aqui eu posso colocar const all users igual a pá.
Esse aqui, vamos fazer esse mapeamento. User Entity. Beleza. Então, basicamente aqui a gente não tem um response para retornar um array, mas a gente pode usar essa gambiarrinha aqui de fazer um mapeamento e retornar um DTO para cada um deles. Eu acho que vai funcionar. Então funcionou, beleza? Tá vendo? Então a gente está agora validando o DTO de resposta no getAll, no findAll também. Então basicamente é a mesma coisa disso daqui, só que agora a gente está percorrendo, fazendo mapeamento do all users. E qual a diferença de um for para um map? O for você vai usar só o tamanho do array, vai conseguir pegar informações dentro dele se você quiser, e aí você pode ir lá e retornar essas informações. Mas o map, por padrão, você consegue fazer essa mesma iteração que o for faz, só que retornar o valor que você está iterando agora mudado. Então você pode mudar alguma informação dele. Nesse caso a gente está mapeando ele para ele ser retornado como um DTO de resposta. E bonitão. Vamos testar a parada lá de tirar o ID de novo. Então eu vou... Pô, não sei como é que o Zed faz comentário não, mas bora testar. Tá vendo? É automático, velho. Se tu mexeu no DTO, salvou, ele vai... Tinha dado erro lá porque o backend estava buildando ainda. Então tudo que você mexer ali, mano, se você quiser esconder o first name, ele esconde. Se você quiser esconder o last name, enfim, qualquer coisa, velho, só você mudar no DTO de resposta que ele vai mudar aqui. Então vamos lá, só terminar o restante do CRUD aqui. A gente só tem create e read. Vamos fazer o update e delete aqui agora. Então service, substituir isso aqui, né? Return await this.findOne where id. Vamos retornar isso aqui precisa ser assíncrono. Fazer isso aqui mais direto, tá? Isso aqui vocês já devem entender como funciona. Update é a mesma coisa. Return await this user repository update. A primary key ou a key que a gente faz de referência. Depois o corpo, que é o que a gente quer mudar. E aqui embaixo o de delete, que eu imagino que seja o método mais simples de todos se fazer depois do find sem filtro. Vamos ver o controlador, como é que ele está fazendo isso aqui tudo. Vamos passar esses daqui para dentro do DTO também. Aqui a gente pode fazer mais direto. Na verdade eu vou deixar ele... A gente pode passar direto, como por exemplo, await, na verdade new response user DTO com await this user, blá blá blá. A gente pode passar direto assim, mas acho que fica meio esquisito de se ler. Então vamos fazer por partes, né? Return const found user, isso daqui, return com found user. Esse aqui é assíncrono também. Então const updated user await e o retorno com DTO, mesma coisa aqui. Const deleted user await e o DTO. Aqui ele está dando alguns erros. Não, delete user não faz parte do... Tá, aqui ele tá... Beleza, o que está acontecendo aqui? Esses últimos dois, quando você faz um update, quando você faz um delete, ele não vai te dar um retorno igual quando você faz uma pesquisa ou uma criação. O que muda? Ó, vamos testar, vamos passar esses dois diretão assim, ó. Então, vamos testar com o de delete. Como eu falei, é a rota mais simples. Então vamos testar ele primeiro para poder mostrar o que acontece. Vou criar aqui agora, né, a request delete a user, uma rota delete, http localhost 3000 /users e o ID que a gente quer deletar. Então vou deletar o usuário 1. E aqui ele é diferente desse retorno aqui. Por exemplo, esse retorno aqui ele vai te mostrar os objetos que você tem, mas esse retorno aqui ele já tem uma estrutura completamente diferente. Ele te mostra a quantidade de objetos que foram afetados, mas ele não vai te entregar uma lista de objetos. Por isso a gente não consegue englobar eles no DTO, a não ser que a gente crie um DTO específico para isso, que é perda de tempo. Quando você deleta Se você tem informações suficientes para você deletar um documento, você não vai querer ver o retorno, porque você tem tudo que você precisa. Então, mesma coisa do update. Update a user
patch localhost 3000 users, e aqui a gente pode passar o body da requisição. Vou alterar o first name para teste. Então vamos retornar o first name aqui. Esses dois precisam obrigatoriamente de um parâmetro ID, que a gente mostrou aqui no controlador, né? Os dois precisam obrigatoriamente do parâmetro ID para funcionar. Então vamos fazer o patch aqui agora. E o patch também, o retorno do patch também é diferente do retorno do delete, que o delete só tem o raw e affected, e o patch já tem generated maps. Se você quiser retornar algum mapeamento de uma série de objetos alterados, por exemplo, raw e affected. Então agora, se a gente ver aqui, mudou para first name, então mudou para teste. Então a gente pode mudar para Igor e o last name ali para Duca. Aqui a gente tem teste Igor e veja de novo para Igor Duca. Então era isso que eu queria mostrar. A gente já fechou o readme, tudo que a gente tinha para fazer lá. Eu vou só adicionar aqui uma nova parte, que é a parte de injetar a entidade do usuário no users module TS, que é depois da parte de entidade, que é essa parte aqui que eu tive que olhar na cola lá, porque eu tinha esquecido como é que era. Então, importar isso aqui também. E ele vem depois da entidade. Então ele vem aqui. Só para mudar a documentação aqui e deixar tudo no jeito para subir esse repo. Então é isso. Beleza, a gente já conseguiu fazer tudo. Então estamos com todos os DTOs aqui. Readmezinho todo preenchido. Então, coisa linda. Vou criar o repo agora, subir isso e vou postar esse vídeo no Twitter e no YouTube. Então, se tiver alguma dúvida aí, alguma sugestão, feedback, se eu falei alguma coisa que vocês não concordam ou se eu falei merda em algum momento, deixe feedback aí também, porque me ajuda a entender melhor o conteúdo. E é isso, espero que tenha ficado bom. Espero que a explicação tenha ajudado, porque muita coisa, quase 1 hora de vídeo. E é isso, então valeu aí.